Mas que a gente ouvia muita coisa e via. Disso que chamam assombração. Muitas civilizações acreditavam que após a morte do corpo, o espírito poderia continuar neste mundo. E para que esses espíritos descansassem, faziam ofertas e rituais para encaminhar a alma do morto, a fim de que ela não retornasse a este mundo. Será que essa relação com a vida após a morte fez com que acreditássemos em assombrações? A nossa fé afirma que aqueles que morrem, então, não voltam. Em relação a dizer assombrações e tudo mais, não existe. Então, esses fenômenos, eles entram na categoria dos fenômenos paranormais. Nós vamos muito em cima da base bíblica. A Bíblia fala em 2 Coríntios 11:14 que Satanás ele pode se vestir de anjo de luz. E nós cremos que há espíritos malignos que ele pode se apoderar de uma imagem de uma pessoa que já tenha falecido e aparecer para alguém. Isso pode causar até mesmo uma questão psicossomática, da pessoa ela achar que a pessoa que morreu está aparecendo para ela, sendo que é um espírito maligno. Bom, fantasmas e assombrações para a gente nada mais é do que espíritos que já desencarnaram, viveram aqui na Terra e aí depois eles, depois de falecer, né, eles continuam ainda envolvidos aqui no planeta Terra. Então é comum que as pessoas chamem de assombração, mas para a gente nada mais são do que espíritos que desencarnaram e ainda não tiveram a oportunidade de reencarnar. Então, por exemplo, assombrações seriam... Nós teríamos na categoria de aparições de espíritos, nós teríamos, no caso de casas mal assombradas, por exemplo, determinados barulhos, pedras que caem. E então, a explicação estaria em função de uma determinada pessoa que está naquela residência e que é causadora daquele fenômeno. Então, por exemplo, alguém vem com esse histórico. Estou vendo coisas... ou estou tendo em casa essas aparições. A primeira coisa que a gente vai verificar é a saúde mental da pessoa. Então, se de repente ela está vivenciando um processo de doença ou algo que a faça ver esses fenômenos. A questão das pessoas ouvirem vozes, ela pode estar ligada em 3 fatores. Primeiramente, pode ser uma doença mental. Se é uma doença mental, é bom essa pessoa ter um tratamento psiquiátrico. Esta questão também pode ser uma pessoa impressionada, né? Ela pode estar impressionada por algo que ela ouviu falar. Então, às vezes, a pessoa ouve falar que um lugar é mal assombrado, por exemplo, pode ser uma lenda. E através dessa lenda, a pessoa coloca aquilo na cabeça: esse local aqui está assombrado, esse local aqui é um local amaldiçoado. E ela vai, o subconsciente dela vai gerar isso para ela. E há uma questão também espiritual, é o que nós sempre trabalhamos. Hoje, dentro da doutrina espírita, existem várias vertentes, né? A vertente na qual a gente participa aqui no Centro Espírita, no Grupo Espírita Francisco de Assis, o trabalho é feito da seguinte maneira: a pessoa é encaminhada para o que a gente chama de assistência espiritual. Então ela toma um passe, né? Então ela faz um tratamento espiritual, o que não tira, por exemplo, um tratamento médico se for alguma coisa física, né? Isso não elimina, é um complemento, na verdade. E também é oferecida a possibilidade de estudo e entendimento um pouco melhor da doutrina espírita, baseado no Pentateuco de Kardec, que são os 5 principais livros da doutrina espírita, né? E aí essa pessoa ela tem condições de entendimento um pouco melhor do que está acontecendo, porque muito provavelmente, se ela está vendo o que as pessoas chamam de assombrações, ela deve ter algum tipo de mediunidade desenvolvida. O mal,
ele não age como o povo pensa que age, de forma ostensiva, né, e tudo mais. O mal age nas pessoas, seduzindo a pessoa, levando a pessoa a se conformar com ele e a fazer uma opção por ele. Porque possessão significa você apossar-se completamente de alguém, e na verdade não é isso. Porque ninguém será tentado acima das suas forças, é um princípio da nossa fé. Então jamais o mal vai dominar completamente alguém de uma tal forma que Deus não consiga resgatá-lo. Mas o demônio age de forma sutil. Sempre vai atuar em nossos pontos fracos. Na verdade, a gente deveria tomar cuidado com as nossas fraquezas. Nós pegamos através de uma linhagem que até mesmo, isso em todas as religiões, né, pegam que há espíritos malignos que se apoderam. Né? A gente for olhar, por exemplo, na Umbanda, eles vão falar lá de Indiozinho, Cosme Damião e Orixá, né? Para nós, esses espíritos, como evangélicos, nós vemos isso como espíritos malignos. Então, o espírito, ele se afiniza com aquela pessoa e aí, a partir daí, há algo que a gente chama de obsessão, que é um acompanhamento desse espírito, uma proximidade desse espírito em relação à pessoa. Então, essa obsessão, ela parte das duas pessoas, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Os espíritos também têm afinidades com locais e isso acaba facilitando para que alguém receba algum tipo de obsessão, passe por algum processo obsessivo, né? Isso é muito voltado ao livre-arbítrio da pessoa e ela entrar na faixa vibratória daquele espírito, né? Ele se afinizar com você. O medo mata a mente. Ou seja, algumas pessoas, o medo pode, na vida delas, escravizá-las. Uma pessoa supersticiosa, uma pessoa muito sensível, uma pessoa medrosa, ela de repente, isso aí pode ser combustível para ela ter mais medo ainda. E mais, dependendo do que ela está vivenciando no momento, ela pode até ter visões. A criança que assistiu o filme de terror e depois, quando apaga a luz, não consegue dormir com a luz apagada porque começa a ver as sombras, parece que adquirem formas na parede e tudo mais. Né? A nossa mente, ela viaja. Né? E quando nós damos material para ela, mais ainda. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem essa questão do medo dentro dela. Alguém contou algo para ela, ela coloca aquilo ali como uma verdade na vida dela. E isso é até perigoso, porque isso vai gerar para a vida da pessoa uma doença. O medo cria um monstro dentro da pessoa. E esse monstro, ele vai trazer para a vida da pessoa fantasias. Eu creio só da pessoa assistir um filme de terror, por exemplo, aquele medo que ela viu naquele filme de terror, aquele medo, a sensação de medo que ela teve ali, aquilo ali vai criar um monstro e ela vai ver coisas. Então, isso pode gerar para a pessoa até mesmo um espírito de loucura, por causa deste medo. Ela vai se tornar ela vai ter uma paranoia. Onde que ela vê, ela vai sentir que tem pessoas atrás dela, pessoas correndo, tem alguém querendo cortar ela com uma serra elétrica, por exemplo. Por quê? Tem um medo gerado através de um monstro por ter assistido um filme de terror. Isso é uma questão de vibração. Existem diversos espíritos desencarnados, muito mais do que encarnados, inclusive. E aí, essas pessoas continuam tendo a vida delas, né, com outros objetivos no plano espiritual. E quando elas veem, por exemplo, um grupo de jovens querendo fazer a brincadeira do copo, os espíritos que vão se aproximar para esse determinado tipo de brincadeira são espíritos que têm tempo para esse tipo de brincadeiras. Então, o medo, ele acontece por uma parte humana também e por uma parte de afinidade. Você está desenvolvendo uma atividade em que você está evocando espíritos a partir de uma brincadeira e sem nenhuma seriedade. O medo, ele tem o caráter psicológico, científico e também acaba por conta da vibração que se entra naquele grupo, também receber influências do plano espiritual. A parapsicologia costuma dizer
que o fato de alguém morrer de forma violenta, então ela deixa como que uma marca naquele lugar em termos de memória. Então eu me lembro uma amiga quando esteve num dos locais que os astecas executavam as pessoas no México, então era um corredor apertado que depois dava para o pátio onde acontecia a decapitação. Ela disse que não conseguiu, ela conseguiu ir até o meio do corredor, mas sentiu assim um aperto tão grande que ela voltou. Ela é muito sensitiva. De local onde teve muito derramamento de sangue, espíritos se apoderam daquele lugar. Tem lugares que nós passamos que nós não nos sentimos bem com aquele local. Por exemplo, São Paulo, se nós chegarmos debaixo de algumas pontes, nós vamos ver que aquele local realmente é um antro de espíritos malignos. Aquele local pode estar possuído. Locais antigos, eu não creio, se não aconteceu nada, eu não creio que tenha algum tipo de maldição, mas há realmente lugares de tragédias, sempre aparece algo para ser quebrado, para ser tirado dali, porque sempre há questões espirituais ali. Há um vínculo com aquele local e isso faz com que a pessoa queira... Quando você nasce numa cidade e se muda, você sempre tem uma lembrança positiva daquele lugar onde você veio, né? De alguma maneira aquilo te toca. E é a mesma coisa quando você desencarna. Não é só porque as pessoas desencarnaram que elas mudam, elas continuam tendo determinados tipos de atitude muito parecidos com quando encarnados, né? Então, isso acontece também com os locais. E aí as pessoas criam uma afinidade em relação àquilo e aí se mantém. Então, alguns locais realmente, locais de grandes mortes, de guerra, principalmente esses locais de tsunami, onde houve um acidente muito trágico, em que a morte aconteceu de maneira inesperada, né? As pessoas ainda têm uma determinada dificuldade de entendimento de que desencarnaram, de que estão naquele local depois de ter acontecido a tragédia, e aí elas continuam vivenciando aquele local como se fosse o dia a dia delas ainda encarnados, né? Esse processo de descobrimento de que morreu também às vezes demora um pouco mais dependendo do esclarecimento que a pessoa tem pós-vida, né? Os fenômenos de poltergeist, os fenômenos de casa mal assombrada são similares no sentido de que o que ali é produzido é alguém que está produzindo. Pessoas sensíveis, a mulher é mais sensível, né? Então, criança, adolescentes, mulheres, pessoas que não usam muito a razão, supersticiosas. Bem, esses espíritos brincalhão realmente, para nós, são espíritos malignos. Pessoas que perderam alguém, que é a volta daquela pessoa, aí ela já vai ver na mente dela, aquilo ali ela vai valorizar, ela vai ver na mente dela. Pessoas também que estão frágeis emocionalmente, né? Tem muita questão que leva essas pessoas a terem isso. Crianças, a gente já enxerga muito essa questão na criança, porque criança, às vezes, ela tá com o caráter dela ali, o emocional sendo formado, e nem sempre o que ela vai enxergar vai ser um espírito maligno, vai ser uma assombração. Às vezes a criança, os próprios pais colocam medo nela, e este medo vai gerar uma fantasia, e a criança vai fantasiar aquilo na mente. Tomando pelos espíritos brincalhões, né, novamente, nada muda, né, em relação à pessoa moral depois que ela desencarna. Se a pessoa, né, é baderneira, vamos supor, né, tem determinados tipos de comportamento aqui na Terra, depois que ela desencarna, ela não se santifica de repente, né? Ela continua tendo esses aspectos e se ela decidir assim tomar esse tipo de comportamento, ela vai tomar enquanto desencarnada. Existem os fenômenos físicos, né? Então, se a pessoa deixou uma porta aberta e estiver ventando, a porta vai bater, e isso não quer dizer que necessariamente há uma correlação com um espírito, né? Isso que as pessoas têm que entender, que nem tudo que acontece é um espírito, é alguém querendo desejar o mal.
Na cidade mineira de Diamantina, na virada do século XIX para o século XX, foram publicados nos jornais da cidade histórias de eventos sobrenaturais e aparições de fantasmas. A questão é, por que nesse período 1890, 1920, tal concentração de histórias aparece nos jornais? Será que essas pessoas que viveram nesse período eram mais crédulas do que as que viveram em períodos anteriores ou as que viveram em períodos posteriores? Ficava então uma pergunta, por que os jornais reproduzem essas notícias que são muitas vezes notícias de aparições, de casas assombradas, de pactos com espíritos envolvendo garimpeiros, né? Essas notícias são muitas vezes recolhidas lá mesmo, ou às vezes são trazidas inclusive de fora, contadas de segunda mão a partir de jornais de outras partes do Brasil. Os relatos, por exemplo, que vão falar da morte de uma pessoa, um filho, por exemplo, numa cidade distante, e no momento em que essa pessoa está morrendo numa cidade distante, de alguma forma ela aparece em Diamantina para os seus familiares, né, e anuncia a sua própria morte. Você tem outras histórias em que pessoas mortas tiveram uma vida extremamente sofrida, aparecem num canto qualquer da cidade, um pequeno caminho nas cercanias da cidade, para um morador, e para esse morador elas contam que estão ali espiando seus sofrimentos, que foram vítimas de injustiças muito grandes e tal, e que enquanto uma missa não for rezada para elas, enquanto alguém não fizer isso ou aquilo, elas não terão descanso. Há outras histórias em que os garimpeiros encontram tesouros escondidos em algum lugar, não é? E esses tesouros são revelados exatamente por pessoas mortas, por aparições, né? por fantasmas que surgem e contam para eles onde está tal tesouro, não é? E o curioso é que tal tesouro é sempre o resultado de algum tipo de expropriação dessa pessoa morta. Não sei se foi meu irmão, o José, não sei que viu um negro enterrado no porão, tinha uma porta só, assim, ele abriu a porta e viu um negro enterrado até a cintura lá. Aí ele saiu correndo. Essa história da procissão dos escravos é a história lá da Rua das Mercês, né? A Igreja das Mercês, em que essa procissão sobe a rua, as pessoas só ouvem o barulho dos passos, das correntes e tal, que são procissões de escravos, né? E diz a tradição em Diamantina que quem consegue ver é porque aquele ano ele está marcado para morrer, né? Essas histórias, elas são, num certo sentido, uma resposta a uma mudança cultural muito forte no final do século XIX e início do século XX. Os jornais da cidade estão retratando uma perturbação das pessoas, uma perplexidade delas diante dessas transformações, né? E essas histórias antigas, essas histórias que têm essa moralidade, essa visão de mundo em vias de desaparecer, elas são exatamente o contraponto a essa mudança. De alguma forma, elas estão ali presentes exatamente porque as pessoas estão tentando entender o que se passa, né? E a gente tenta entender o mundo a partir do repertório de crenças, valores e ideias que a gente tem. Que do ponto de vista da história e da história da cultura, o que essas histórias dizem é que é mais importante, né? Não é a veracidade delas em si, né? Não é se elas têm um conteúdo de verdade ou não. O que interessa é o que elas permitem a gente pensar sobre as crenças, né? As concepções de mundo, as ideias, os valores que as pessoas que contam as histórias têm, né? Então, as histórias têm uma eficácia, independentemente de elas serem verdadeiras ou não. Chamava assombração. Agora, a assombração que chamava era isso que a gente via. Via barulho, fora de hora. E agora, interessante que tudo era fora de hora. Raramente se via as coisas de dia ou muito cedo.
é muito raro. Agora, as barulheiras que tinha era tarde, mais tarde da noite. Por isso que chamava assombração. E não é somente em cidades pequenas que ocorrem esses relatos. A maior cidade do país, São Paulo, também conta suas histórias de fantasmas por meio de um tour intitulado São Paulo Além dos Túmulos. A ideia era mostrar uma São Paulo diferente, uma São Paulo que fugisse do convencional, que não mostrasse só a cidade de negócios, mas que mostrasse histórias que o povo conta, que falasse um pouco dos mitos e lendas urbanos da cidade, né, passados de pai para filho. Eu morei numa casa mal assombrada quando eu era criança, né? Então, eu presenciei realmente fatos numa época em que eu era pequeno, então isso acaba ficando marcado, né, de uma certa forma. Então eu menciono muito isso para as pessoas e passo um pouco dessa experiência também, né, do que a gente vivenciou. A gente já teve uma passageira, por exemplo, que participou, né, do tour, e um dos pontos que a gente visita é a casa da Dona Yayá, na Bela Vista. E, enfim, ela não comentou absolutamente nada, mas ao final do tour, né, ela mencionou que tinha visto um vulto, né, que ela pressupunha que fosse da Dona Yayá, moradora da casa, né, toda vestida de branco, com um vestido antigo, né, da época, do lado da escada, né, da casa. E ela ficou assim muito parada, né, mas não teve nenhum tipo de reação, enfim, mas ela teve esse pressentimento e ela disse que visualizou exatamente isso. Tivemos também já sensitivos que participaram do passeio e que demonstraram assim um grande desespero em alguns dos pontos, alegando que existiam energias negativas em determinados pontos, principalmente na região da Liberdade, que é tido como o bairro mais mal assombrado de São Paulo, né? Justamente porque ali funcionou o primeiro cemitério da cidade, né? Então essa pessoa, que é uma sensitiva, né, ela acabou realmente tendo um certo pavor aí na hora, achando que realmente a sensação era bem desconfortável e que ela sentia, parece que as pessoas puxando as pernas dela para baixo do asfalto, né, onde certamente era um cemitério, né? Já no Joelma, o edifício Joelma, ele tem uma outra conotação. Por quê? O terreno ali onde está construído o edifício Joelma, ele é tido já como realmente de mau agouro há muito tempo. Porque na década de 40, 1948, morava ali uma família e era um professor renomado que morava ali. E na verdade não se sabe a razão, mas ele matou a mãe e as duas filhas, né? Por talvez alguma discussão familiar. E ele jogou os corpos das três no poço, no fundo do quintal, depois de mortos, né? E fugiu, né? Depois de algum tempo, né, perceberam que existia realmente algum indício de que havia alguma coisa de estranha e foram chamados bombeiros na época e, enfim, aí foram retirados os corpos já em adiantado estado de putrefação, né? Então se acredita que seja um terreno amaldiçoado, né? Posteriormente nós tivemos, então, em 1º de fevereiro, né, aquele trágico acidente, né, do Joelma, que matou, então, aí 188 pessoas, né, um triste episódio da cidade. Mas o Castelinho da Rua Apa, na verdade, acaba sendo um ponto auge, tanto é que ele é o último ponto do passeio. Ele acaba sendo realmente como algo diferente em função do crime que aconteceu lá em 1937, né? E que foi alvo aí de muita discussão, enfim, de processo político, né, jurídico, né? Isso aconteceu e o processo foi arquivado, né, porque ali morava, na verdade, uma família também, né, os 2 filhos e a mãe. O pai havia morrido recentemente, né? E um acabou, né, matando, né, a mãe e o irmão e depois se suicidou, né? E, enfim, por discussões disso nos investimentos da família, né, essa divergência de pensamentos, aconteceu o crime. E aí chegou-se à conclusão, então, que o Álvaro, né, que seria o irmão mais velho, teria matado, então, a mãe e o irmão e depois se suicidado. O grande mito, né, o grande problema do processo todo
é de que ele se suicidou com 2 tiros, o que é completamente incomum, né? Então, uma pistola Mauser, né, 89, ele acabou sendo encontrado do lado do escritório, né, e com pólvora, né, sinais de pólvora. Então, acredita-se que havia, por exemplo, uma 4ª pessoa na história que pudesse realmente ter matado, mas não se chegou a conclusão nenhuma, né, de que realmente existiria essa outra pessoa. Então, o Álvaro seria realmente o autor dos disparos e, por mera coincidência, teria se suicidado com os 2 tiros, né? Mas até hoje o castelo, depois disso, o castelo ficou num estado bastante rudimentar, né? E muitos moradores de rua que invadiram o castelo, enfim, que moravam ali no seu quintal, testemunhavam que eram importunados pelos fantasmas, né? Se sentiam, né, encostados, sentiam, né, um frio, né, barulhos de correntes se arrastando, enfim. Então é um dos pontos que eu diria de maior contraste aí no roteiro como um todo, né? Então as pessoas acreditam. Assombrações, fantasmas, fenômenos sobrenaturais sempre irão despertar curiosidades na mente humana, e as histórias contadas manterão vivos os mistérios do além.